Doutor Fernando, eu queria tocar também no assunto de hipertensão, de que as pessoas associam muito. Eu vi ainda há 2 semanas um plano de saúde fazendo propaganda na TV, para controlar o consumo de sal e tal. Se fala ainda muito sobre sal e hipertensão, né? Teve campanhas, é proibido saleiro em muitos lugares e o açúcar não tiraram, né? Então, se o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão de hipertensão, sal é realmente o principal culpado ou o carboidrato tem uma parcela ali? Sem dúvida nenhuma, o carboidrato é o verdadeiro culpado, tá? Mas é importante o paciente que é hipertenso conversar isso com o médico dele, principalmente que às vezes ele tem insuficiência renal, algumas coisas que aí tem que ter alguma restrição de alguma forma. Mas em linhas gerais, isso não é um conselho médico para ninguém individualmente, isso é uma coisa que o cara tem que ir lá e falar com o médico dele. O sal não é o problema, né? Então, e você disse bem, tem lugares que são proibidos, tem um estado aqui no Sudeste que é proibido o sal o saleiro. Sim, no restaurante. Aí o garçom anda com o saleiro aqui em cima e oferece sal. É um negócio, imagina, o Estado tem que se meter nisso, né? Mas aí porque o indivíduo é tão incapaz que alguém tem que decidir por ele quanto ele vai comer. Parece uma brincadeira. Mas aí o sal definitivamente não é o responsável. Eu não tomava remédio para pressão como o Carlos, mas eu tinha pressão sempre 14 por ali. Hoje a minha pressão é 10 por 6, entendeu? E eu como sal pra caramba. Eu como sal, não estou sugerindo que ninguém pegue o sal e bote na comida agora. Porque a diferença de sal, né? Só tu lembrar que um dos critérios para diagnóstico de síndrome metabólica é a hipertensão, né? E a pressão melhora imediatamente. É uma das primeiras coisas que melhora. Inclusive, 2 coisas importantes para quem resolver começar low carb. Quando o cara começa para valer, ele precisa ter alguns cuidados. Um deles é que a pressão vai baixar demais se ele tomar remédio. Então ele pode até passar mal, pode até ter alguma coisa grave, pode cair, bater a cabeça. Então, para fazer isso com cuidado e com supervisão, porque os remédios vão ter que sair. E sai rápido, sai antes do cara emagrecer. Exatamente. E outro é o cara que é diabético e toma remédio para diabético. Se ele não tomar cuidado, ele pode se ferrar. Assim, né? Então ele tem que conversar com o médico dele e tal, porque os remédios vão sair rapidinho, porque a glicose começa a baixar. Tem paciente que para mim, minha glicose está baixando. Falei, isso é bom sinal. Então vamos diminuir teus remédios. Pouco sacanagem. E o paciente fica revoltado no consultório de sair da consulta sem uma prescrição de uma medicação? Cara, se você perde tempo explicando... Ele acha estranho, né? Isso não é satisfeito. Se você simplesmente fala, você não pode não comer... Eu brinco, aliás, eu falo que infelizmente, as consultas médicas hoje, 80%, nunca medi isso, né? Mas eu chuto esse valor que não deve ser muito longe da realidade. 80% é falando de remédio e de procedimento. Sintoma. Até mais que isso. E um pedacinho é falando de hábitos alimentares, etc. Só que como é que o médico em geral fala nisso? Você tem que melhorar a tua alimentação aí, você está acima do peso. Tem que comer saudável. E não explica porra. Tem que comer saudável. Tu joga no Google alimentação saudável, aparece o quê? Grãos. Folha. Grãos integrais. Então, que são comida pro bicho. Não podemos matar o bicho de fome. Tem que deixar, se a gente comer isso, o que ele vai comer? Aí ele não pede, você tem que fazer exercício e comer melhor. Mas isso entra por um vídeo e sai pelo outro, entendeu? E eu tô falando, eu tenho 30 e poucos anos de formado e eu não sabia como recomendar nada disso. Eu não sabia o que dizer pro doente. Você tem que comer melhor e fazer exercício. Então, muitos médicos fazem isso ainda, por não terem esse conhecimento, não terem o tempo para fazer isso, e o conhecimento, né? Porque quando você tem esse conhecimento, é impossível você não transmitir. Na verdade, Davi, eu vejo hoje, ao menos, não sei como é que está hoje, mas eu acredito que não tenha mudado muito, mas dentro da faculdade de medicina a gente não tem absolutamente nada de nutrição. O que a gente vê hoje, os médicos que falam sobre isso, ou que acabaram caindo nesse meio, foram pessoas que sofreram na pele o problema e acabaram indo atrás da informação e para autocuidado, entendeu? Então, o Fernando teve isso, eu tive, o Souto teve isso, o Neto era diabético. Então, tu vê esses caras que vão vir aqui, muitos deles sofreram na pele o problema e só conseguiram resolver quando começaram vou começar a estudar nutrição para